Na verdade, na verdade, eu acho que a necessidade de estudar o Teilim nessa época, nesses dias que a gente tá vivendo, é uma coisa que muitos de nós sente. Não acho, eu senti isso, a Sarita me falou que ela sentiu isso, mas eu vejo tendo pela quantidade de pessoas que quiseram participar do shiur, mas também de forma geral, eu acho que o Teilim, ele é um livro que ele acompanha a gente muito nessa época, e de repente eu vou dividir com vocês uma experiência minha. Se o Teilim até agora era um livro de rezas, né, um livro que eu talvez tentava me expressar através dele, pedir para Hashem, e às vezes eu entendia o que eu estava falando, às vezes eu não entendia, às vezes o que eu lia, muitas vezes eu não sabia qual era, dependendo da situação, qual é o mismor que tem a ver com a nossa situação, então eu abri o Teilim, onde ele abrisse, se lia, e Hashem já sabe arrumar as coisas como Moshe Tzarich, né? E de repente eu comecei a sentir que o Teilim para mim é terapia, mamash kaha, terapia. O Teilim, ele faz com que minha vida e com que a gente passa comece a fazer sentido. E nesse aspecto eu comecei a estudar Teilim para mim mesmo, porque de repente as palavras, em vez de eu estar falando as palavras estavam falando comigo. E eu queria explicar um pouquinho por quê. Quer dizer, por que a gente vive... por que isso mudou? O que aconteceu em nós? O que aconteceu no Teilim? Por que o Teilim, de repente, ele é a forma, talvez uma das formas mais profundas e mais corretas da gente entender o que se passa conosco agora? Isso é a pergunta. E para responder essa pergunta, eu quero fazer uma outra pergunta, como um bom judeu. E ela será que dá para estudar Teilim? Teilim é um livro de estudos. Teilim, a princípio, é um livro de rezas. Não? Existe uma diferença muito básica entre a reza e o estudo. Muito, muito clara. São duas coisas, são dois aspectos da nossa Avodat Hashem, dois aspectos do nosso relacionamento com Hashem. Mas a diferença é que, na reza, nós estamos falando com Deus. A gente vem a Hashem e a gente traz frente a Hashem a nossa vida, a nossa situação, os nossos problemas, os nossos agradecimentos. Nós estamos nos dirigindo a Ele. No estudo de Torá, o contrário é o que acontece, né? No estudo de Torá, o que acontece é que Hashem está se dirigindo a nós. Por isso também, aliás, é importante que a postura no estudo da Torá seja de acordo. Quando a gente estuda a Torá, a gente sabe que a pessoa tem que estar numa postura de akshavá, de escutar. Não só prestar atenção, mas também se colocar um pouquinho de lado, se botar numa situação de que, peraí, deixa tudo o que eu tenho para dizer, espera um pouco, vamos escutar o que a Hashem tem para dizer para mim, e depois eu vou digerir isso dentro de mim, saber como eu me relaciono ao que foi dito. Aliás, quem quiser saber mais sobre o assunto, hoje, Brasil Hashem, no shiur de noite, que vai ser na casa da Márcia, a gente mandou, esse é para ter o assunto do shiur. Mas se o Teilim, então, ele é um livro de tefilá, será que ele é um livro de estudo também? O que a gente pode aprender do Teilim? Então, só para entender isso, eu quero ler com vocês um Midrash. O Midrash fala assim: Ve'aleem Omer está no segundo parágrafo, Midrash Teilim, seria Ve'aleem Omer, tá bom? Ve'aleem Omer Yule Ratzon Imrei Fi Ve'gion Libi Lefanecha. David HaMelech, uma das rezas que ele pede, é um passuco que a gente repete sempre no final de cada uma das nossas pilot, que as minhas falas sejam aceitas com vontade frente a Hashem, tenham graças frente a Hashem, e que os meus pensamentos, os meus sentimentos, talvez estejam frente a Hashem. Então, o Midrash explica qual é o pedido de David HaMelech. Sheyasu ledorot, primeiro o David HaMelech pede para que isso seja algo fixo para todas as gerações. Veyuchaku ledorot, eles sejam copiados de geração em geração. Ve'aliu korim baem que korim besefer mires, e que não se leiam eles como um livro de Mires. O livro de Mires é um livro de poesias que tinha na época de Hazal. Ela e o korim baem ve'hogim baem, que se leia o Teilim e que se estude o Teilim. Ve'notlim aleem sachar kenegaim ve'oalot, e que quem estude o Teilim
ou quem lê o Teilim, receba recompensa, ou seja, crie o efeito na nossa realidade como alguém que está estudando o Torá de Negaim e Ohalot, que são duas dos tratados mais difíceis que a gente tem no Talmud, que falam de leis de purezas e impurezas. Isso que ele diz, que sejam de boa vontade. Ou seja, David HaMelech já pediu que o livro de Teilim não seja só rezado, mas também ele seja estudado e que a gente aprenda dele. E aí a pergunta, então, pelo menos, ela já é legítima. O que a gente tem que aprender do livro de Teilim? E a resposta para isso, ela, na verdade, toca num ponto muito, muito profundo de toda a nossa compreensão do que é o judaísmo. Quando a gente lê o livro da Torá, quando a gente lê a Torá, quando a gente chama Torá, o Chumash, a gente encontra Hashem se dirigindo a Am Israel, guiando a Am Israel, falando para eles, olha, vocês têm que viver dessa forma. Na verdade, o livro da Torá, como muitas já escutaram, é chamado de Hora'á. Ele é um livro de ordens, é um livro que ele, na verdade, tem comandos. É um livro que Hashem se dirige e ele fala, olha, vocês têm que fazer X, Y, Z. Mas uma pessoa pode olhar as mitzvot da Torá, olhar a forma como a Torá enxerga o mundo, como algo muito técnico, talvez como uma lista de um to-do list, né? Uma lista de coisas que eu preciso fazer, até para ser uma pessoa boa, não vamos nem entrar no mérito do que isso cria. Mas a Torá não é isso, no final das contas. A Torá, na verdade, é uma forma de vida. Todas as leis da Torá, os princípios da Torá, todos os ideais que a Torá prega na gente, como a gente encontra bastante no livro de Teilim, no final das contas, eles têm que criar um ser humano. Eles têm que criar... A Torá, se a gente pode falar dessa forma, a Torá é a língua da Neshama. Sim? A Neshama, ela se expressa no mundo, ela vem, ela dá pra gente vida em tantas dimensões, mas para traduzir essa Neshama em algo que é parte da nossa consciência, veio a Torá. A Torá e as mitzvot, elas vêm trazer a nossa Neshama e transformar elas numa forma de vida. Agora, uma das coisas que a pessoa vai descobrindo no decorrer da sua vida é que a vida não dá para colocar no Excel. Não dá para botar... Eu sei que homens tentam, mas não é... infelizmente, ou felizmente, não tem como botar a vida no Excel. A vida, ela é mais complexa, ela é mais profunda e talvez a única palavra que define isso de verdade, ela é viva. Ela tem muitos e muitos aspectos emocionais, aspectos intelectuais, aspectos fisiológicos, tudo que a gente conhece como vida, na verdade, quem parar para pensar e tentar definir o que é a vida não vai conseguir. Porque a vida, ela é a expressão da Neshama e a Neshama, ela é infinita. Então, no momento que a Neshama, ela é infinita, a gente não consegue realmente botar um ponto e falar aí, né? Essa é a vida, é isso que... Zelokaya. Isso posto, o livro de Teilim vem e ele, na verdade, mostra para a gente como se parece a pessoa que ele vive a Torá. Que ele vive a Neshama dele com toda a sua grandeza, com todo o seu esplendor. O que essa pessoa pensa, o que essa pessoa sente, como essa pessoa se relaciona à Torá e às mitzvot, como essa pessoa se relaciona a Hashem, como ela se coloca frente a Hashem, nos seus momentos de alegria, nos seus momentos de sofrimento, nos seus momentos de agradecimento, nos seus momentos de louvor, inclusive nos seus momentos onde ele sente que ele não sabe para onde ir. Acho que todo mundo que leu Teilim, um pouquinho com tradução, já viu que David HaMelech, principalmente no primeiro terço do Teilim, os primeiros 50 capítulos do Teilim tratam muito, muito, muito dessa questão. O que eu faço quando eu não sei o que fazer? Como eu preciso me colocar? Qual tem que ser a minha postura? Mas aqui não é só qual tem que ser a minha postura. Hoje a gente está acostumado, né, na forma de pensamento moderno, ou pós-moderna, é de que cada um tem a sua reação à realidade. Os nossos sentimentos, a gente muitas vezes não enxerga eles como algo que a gente consegue moldar ou direcionar, e sim algo que simplesmente é o que é. Eu sou assim, tem pessoas que reagem dessa forma e tem pessoas que reagem daquela forma. E não é de todo não certo. Realmente as pessoas são diferentes e elas têm aspectos diferentes.
mas no final das contas, todos nós somos parte de Am Israel. E todos nós temos essa Neshama, mesmo que cada Neshama tem talvez o seu tom diferente, mas é a mesma Neshama. As Neshamot vêm do mesmo... Tá atrapalhando? Mais alguém tem barulho? Eu preciso ver se alguém está... Deixa eu ver se alguém está com o microfone aberto. É da escola. Não é barulho, É da escola? da escola. É. Posso botar o fone? Eu vou te escutar. Eu vou botar o fone. Espero que não dê problema agora que eu estou no meio. Ó. E aí a escola vai ficar menos grave. Eu vou botar em uma orelha só. Pode pôr inclusive. Mas aí eu não vou te escutar. Eu posso sim. Ah, tá bom. Um minuto, então. Me dê um minuto para eu... Eu vou precisar mudar aqui o som. E aqui eu vou fechar. Pronto. E aqui eu vou... Pronto. Beseda Gamor. Mas aí eu ainda quero mudar. Peraí, um minuto. Isso para a gravação ficar boa. Eu preciso abrir o minha outra conta. Pronto. Beseda Gamor. Dá para escutar? Deixa eu tirar o som. Pronto? Ótimo. Não me atrapalha. Então vamos lá, melhorou um pouco o som? Dando um pouco de eco, eu acho. E a gente ainda ouve o barulho da escola. Acho que eu não sei. Então, na verdade, eu precisaria fechar. Agora melhorou? Me falem. Eu vou ter que só abrir a câmera aqui, acabou. Eu vou fechar o celular e acabou. Pronto. Beseder. Agora vai ficar bom e a imagem é menos boa, mas pelo menos vai dar para escutar melhor. Então, continuando, onde estávamos? A gente falou, então, todos nós, a gente estava falando que a gente está acostumado a pensar que os nossos sentimentos, as nossas reações, as nossas posturas frente à realidade, muitas vezes elas são algo que não estão nas nossas mãos, não é algo que a gente pode moldar, construir durante a nossa vida. E vem o livro de Teilim e fala Zelon Nachon. Na verdade, a Torá toda ela fala que Zelon Nachon. A Torá ela tem muitas expectativas, principalmente no livro de Dvarim. Quem leu o livro de Dvarim, agora a gente acabou de terminar, tem muitas expectativas voltadas não só às ações da pessoa, nem só aos pensamentos da pessoa, mas também às emoções da pessoa. A Torá espera que a pessoa ame a Hashem, a Torá espera que a pessoa ame ao próximo, a Torá espera que a pessoa tema Hashem, a Torá espera que a pessoa odeie o mal, e tudo isso são coisas que a gente constrói através dessa escalada, dessa subida no que a gente chama de no Mesilat Yesharim, né, para quem estudou, dessa subida nos caminhos de Hashem e no cumprimento da Torá. E se a gente quer encontrar a pessoa essa pessoa que ela consegue encarnar, ela consegue concretizar na realidade dela todos esses ideais e viver dessa forma, uma forma viva disso, isso a gente encontra no livro de Teilim. E não é à toa que a gente encontra isso no livro de Teilim, porque essa pessoa chama-se David HaMelech. David HaMelech é exatamente essa figura. De novo, cada vez que você abre um shiur, dá vontade de dar outros. Mas peguem pelo menos como dica. Fica como dica. Quem quiser, não sabe o que, não consegue adormecer de noite, leiam o livro de Shmuel. Shmuel Aleph, Shmuel Beit. Conhecem a história de David HaMelech? Só lê. Depois entender melhor, menos bem, menos... O meu segundo filho nasceu quando eu terminei de estudar Shmuel, e o nome dele é David. E se pudesse dar de novo o nome David, eu daria de novo o nome David. David HaMelech é simplesmente a pessoa impressionante. É impressionante quanto uma pessoa, um ser humano, ele consegue viver os ideais divinos. E não dá para achar que David HaMelech é uma pessoa que não teve dificuldades, não só materiais, mas espirituais. Todo mundo gosta de falar dos pecados de David HaMelech. Não está na moda. Mas ninguém fala de como David HaMelech reage aos pecados dele. Como David HaMelech encara isso? Como ele lida com isso? Eu vou dar só um exemplo para a gente entender. David HaMelech está sendo perseguido por Saul, tá bom? Saul HaMelech, ele é o rei de Israel. David HaMelech é o cara mais procurado no mundo.
ele injustamente ele está sendo perseguido. E ele, sob pena de morte, ele não consegue ficar no mesmo lugar 2 dias. E ele entra numa situação onde ele acaba entrando numa caverna, ele encontra Shaul dormindo dentro da caverna. E ele pode simplesmente acabar com a história aqui. E realmente um dos soldados dele fala, Ine, pronto, vamos acabar. Para que continuar? Para que continuar tão desse? E David Amelech vira para ele e falou, você é louco? Eu vou levantar a mão contra o rei de Israel? Você é o rei de Israel, Davi, não está entendendo. Shmuel já falou que Shaul não tem que mais ser rei e você tem que ser o... Você não vê, cara. Não é... Não é matando que eu vou resolver. Eu não sou aqui fato. A minha pessoa aqui, ela não toma espaço. E na verdade, isso... David Amelech, ele tem mais um aspecto disso, que é o fato de que, não só do ponto de vista pessoal, David Amelech, ele encara a realidade assim, mas David Amelech, ele é um rei. E, na verdade, ele consegue expressar um nível de Neshama que pessoas comuns não conseguem expressar, que é um nível coletivo de Am Yisrael. Em alguns shurim já, nesses últimos dias eu falei, então talvez alguém já escutou. Mas tem coisas que é importante saber. A Neshama de cada um de nós, ela é, na realidade, uma célula de uma Neshama muito maior. A união, por exemplo, que a gente sente nesses dias, ela não é uma reação emocional ao sofrimento alheio, sim? Porque se fosse, ela teria outras formas. Não, a união ela é simplesmente uma revelação da Neshama coletiva de Am Yisrael. E, aliás, essa Neshama coletiva de Am Yisrael não é uma Neshama coletiva das pessoas de Am Yisrael que vivem hoje, e sim a Neshama coletiva de Am Yisrael em toda a história, em toda a sua história e numa forma mais profunda, mais do que todas as pessoas que podem ser parte de Am Yisrael. Existe algo maior do que o todo é maior do que as suas partes. Onde a gente encontra qual é a pessoa que ela consegue viver isso e representar isso e ser que nem a gente fala, Merkaval Ashkenai, ela é uma carruagem para a presença divina no mundo, que é essa Neshama de Am Yisrael. Esse é David Amelech. David Amelech e todos os reis de Israel até Melech HaMashiach. O reinado em Am Yisrael, a expressão que Hazal usam é que David Yoshev al Kisei Hashem. David senta no trono divino. Não é que ele senta em vez de Hashem no trono divino. David representa o trono divino na terra. Am Yisrael veio ao mundo... Eu estou indo longe, não é? A gente quer falar de Teilim, mas é que tem que entender um pouco dos conceitos em volta para a gente saber disso. O que Am Yisrael veio fazer no mundo? Am Yisrael veio ao mundo, esse é o nosso ser. Isso também explica uma outra tofá, uma outra coisa que está acontecendo nos nossos dias, que é a busca por o judaísmo, né? Que é uma coisa que ontem alguém me mandou, que o produto mais vendido no último mês em Israel são tzitziot. Está em falta, não tem, na tzavá, 300 mil tzitziot pediram tzitziot na tzavá. E isso, de novo, por que é isso? Porque a nossa essência, quem somos nós, a nossa identidade é sermos o povo de Hashem no mundo. É por isso que a gente morre e é por isso que a gente vive. Isso eu acho que ninguém mais tem dúvida. Não preciso nem explicar essa parte. Eu acho que hoje está muito claro. E, aliás, ontem eu estava escutando também um shiur, não sei quem conhece o Rav Castiel, de Eli. Ele falou uma coisa que é muito verdade. Essa guerra é uma guerra... A gente passa dias muito gdoshim, muito santos, muito sagrados, muito elevados. Porque aqui não é só uma guerra de territórios, não é só uma guerra pela paz, não é só uma guerra pelo bem-estar, e não é nem só uma guerra pela vida, mas é uma guerra pela verdade. Tem aqui alguém que veio argumentar não é a palavra, não sei a palavra certa, veio dizer que a verdade está com eles e que a nossa verdade, quem é o Deus verdadeiro? Quem é o profeta verdadeiro? Onde está o bom? Eu lembro a Sofia, eu não sei se ela está aqui ou não, mas a Sofia me mandou um áudio e ela falou, ela gravou esse áudio para os doadores. E nesse áudio, ela
ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou, olha, no dia em Simchat Torah, muitas pessoas perderam o emun, a confiança no homem. Porque quando você vê, de novo, atrocidades desse porte, então você fala, quer dizer, não existe bom no mundo. E ela falou que o Hesed que você encontra em Am Yisrael hoje, ele devolve às pessoas exatamente a confiança no bem que existe no mundo e nas pessoas. Eu vou adicionar, não é só o Hesed, tá bom? O Hesed é o lado que a gente vê qual a nossa... Para que a gente faz a guerra? Mas a Mesirut Nefesh, a guerra, o não aceitar esse mal, é parte desse bom também. E eu respondi para a Sofia uma coisa que eu acho que é importante também de saber. Não é suficiente saber que existe o bom no mundo. É tov meod, é chashuv meod, mas não é suficiente. Tem que saber onde está esse bom. Quem representa esse bom? E quem representa esse bom é a Am Yisrael. Seja a gente sabe disso, seja a gente não sabe disso, essa é a nossa natureza. E quem não acredita que essa é a nossa natureza, me explica como o país, em 2 dias, o nosso povo girou 180 graus. A única forma disso acontecer, processos que não são naturais, eles são gradativos. Processos naturais, eles simplesmente acontecem. Uma hora qualquer, a pessoa acorda, ou o povo acorda. E essa é a nossa natureza. Nós somos os representantes do bom no mundo. E o lado contra quem nós estamos lutando representam o mal no mundo. E essa é a guerra do bom contra o mal. E a única coisa, talvez a mais importante que nesse momento a gente pode e tem que fazer é explicar para o mal que ele não tem lugar. A gente não vai negociar com o mal. A gente não é que ele pode coexistir, ele não vai coexistir com a gente. E esse é o processo que Am Yisrael passa nesses dias. Eu já fui para o fim do shiur. Mas então, já que antes de eu entrar nos assuntos, como já são quase 10h15, eu falei que a gente não vai passar dos 40 minutos, eu vou fechar isso e depois a gente volta a entrar em alguns pontos, alguns detalhes, onde o Teilim expressa isso na gente. Mas o motivo que a gente se conecta tanto com o Teilim nesses dias é porque, que nem a gente falou agora, todos nós estamos vivendo a nossa Neshama coletiva hoje. O brilho que brilha dentro de nós, que influencia nas nossas mentes, na forma como a gente pensa, na forma como a gente sente, na forma como a gente age, na forma de como a gente quer, é, na verdade, uma luz da nossa Neshama no seu lado mais elevado. Não o que a gente vive a vida de forma comum, mas sim a Neshama de Am Yisrael está se revelando em cada um dos seus filhos. Tem que saber que isso também é uma ação divina, não é uma ação humana. Não é o nosso, a gente falou sobre isso da última vez. Isso não é algo que a gente faz, que a gente constrói. É algo que a Hashem faz em nós. A gente, na semana que vem, vai pegar um dos traquim, mas a gente vai explicar isso. Mas Hashem, nós estamos agora sendo ferramentas nas mãos divinas. E a nossa função é exatamente se alinhar, entender esses ideais, entender essas vontades e saber qual é o processo que está acontecendo e aonde esse processo, no final das contas, vai levar. Não esperem que eu diga para vocês quando isso vai acontecer, porque ainda não temos profetas, mas ele vai acontecer. Esse processo vai chegar no seu objetivo. E essa ação divina, ela acontece principalmente não nos acontecimentos externos, não na política, nem na guerra. A principal ação, a principal... Rav Kook escreve isso no livro de Orot. Ele fala o seguinte: a Geulah, a redenção de Am Yisrael, a gente poderia achar que o que é a redenção? O que é a Geulah? É trazer todo o Am Yisrael para a terra de Israel, reconstruir o nosso Estado, fazer com que Am Yisrael volte a se aproximar de Hashem, e etc. Falam Rav Kook, saibam que tudo isso são sintomas da Geulah. Onde a Geulah acontece de verdade? Na nossa Neshama. A Geulah, ela é a revelação da Neshama de Am Yisrael. Essa é a Geulah, essa é a redenção. Quando a Neshama, cada vez que ela se revela mais, automaticamente isso influencia na nossa vida, mas ela acontece nessa dimensão. E essa é uma ação divina. E essa ação divina nós estamos vivendo hoje. E por isso a gente abre o livro de Teilim e, de repente, a gente se identifica com tudo que está lá. Na verdade, o livro de Teilim ele é um grande termômetro para a pessoa.
Você quer saber quanto você está vivendo a sua Neshama? Abre o Teilim e começa a ler. Se você consegue se identificar com o que está escrito lá, ou quanto você se identifica, é o quanto a sua Neshama, quanto da sua Neshama você consegue viver. E quanto a gente às vezes lê só porque está escrito no Teilim, é um trabalho que a gente ainda tem a fazer para voltar a ser quem nós somos. E se hoje em dia a gente lê o Teilim e a gente fala, olha, é isso que eu sou, e eu não tenho a menor dúvida de que é isso que eu sou, é porque a nossa Neshama está brilhando numa forma que, de novo, me perguntaram isso nas outras guerras, eu não sei, eu não vivi outras guerras em Israel, eu não vivi outras guerras Bichlal, na Guerra do Golfo, talvez, eu tinha 3 anos de idade. Mas eu sei uma coisa, o que a gente vive hoje, milhares de anos não viveram. Não estou falando pode ser que, de novo, na Guerra dos 6 Dias, em Yom Kippur e tal, talvez também, não sei qual era o espírito. Mas os processos que a Israel passa no último século, e com certeza o que a gente passa hoje, milhares de anos não apareceu. O Gaon de Vilna daria tudo para viver o que a gente vive hoje. Por mais absurdo que possa parecer essa frase. Mas é exatamente assim. A Israel, ele vive num nível que a magnitude dela, eu tinha medo de falar, e depois eu vi escrito de um dos meus rabanim, então eu tenho coragem de falar. A magnitude dos eventos que a gente vive é uma magnitude tanáhica, bíblica. Bíblica. Esse é o tamanho do que está acontecendo aqui. Abro parênteses, que eu falo também todas as vezes. Por isso, tomar muito cuidado de não diminuir os eventos a uma coluna no jornal ou uma opinião de um político. Não que o jornal precisa ter a sua parnassá, o político precisa ter a sua parnassá, todo mundo tem direito... Ah, não. Voltou? Voltou. Deve ter sido a minha internet aqui, caiu. Desculpa. Queria te pedir uma coisinha que você explicasse é, qual é o significado da gente estar vivendo uma situação bíblica. O significado de a gente estar vivendo uma situação bíblica, a pergunta é feita, quer dizer que os eventos que a gente, primeiro do ponto de vista histórico, tá bom? Os eventos que são citados no Tanakh, o enredo do Tanakh, vamos começar assim. O enredo do Tanakh, qual é o enredo do Tanakh? O Tanakh é a forma de como Hashem se revela ao mundo, tá bom? Essa é a definição do livro do Tanakh. Uhum. Qual é o enredo do Tanakh? A história do povo judeu. Ou, em outras palavras, a forma como Hashem se revela ao mundo é a história do povo judeu. Agora, não tudo o que acontece com o povo judeu é escrito no Tanakh. Sim? Ninguém aqui sabe me dizer qual era o tamanho do sapato de David Amelech. Não? Por quê? Porque isso é irrelevante para a gente. Ou seja, o Tanakh, ele na verdade expressa, ele é a historiosofia. Ela é a neshama da história. Se você quer entender quais são os processos divinos que acontecem na história, os processos divinos, para entender os processos divinos que estão por detrás de todos os processos políticos, econômicos, militares, de tudo o que acontece, lê o Tanakh. E o Tanakh, ele foca nessa fonte. Existem eventos na qual se revelam de uma forma muito clara que aqui os processos de toda a história, na verdade, são processos divinos. Os dias que a gente vive é um desses dias. E se a gente não vê isso hoje, a gente vai ver isso daqui a 10 anos, ou daqui a 20 anos, ou daqui a 40 anos. Mas da mesma forma que todo mundo entende que Milchemet HaAtzmaut, por exemplo, é um evento que mudou a história nossa e a história do ponto de vista, de novo, divino. Do ponto de vista do objetivo, de onde o mundo tem que chegar. Assim também Milchemet Sheshet Hayamim e Milchemet Yom Kippur. Essa guerra que a gente vive hoje, ela tem o mesmo porte. De novo, eu pensei isso durante muito tempo. E eu não tenho coragem, e não tenho também, até hoje, calibre para falar uma coisa dessas. Quem sou eu e o que sou eu. Mas eu sim vi isso escrito num dos textos que me mandaram por um dos meus rabanim, e uma pessoa que, se ele falou, eu me permito pelo menos repetir. Ninguém que vier depois me cobrar, mas eu me permito repetir. E esses eventos são desse porte, e entender, e tem mais um sentido também, quer dizer, que é um sentido prático de como a gente tem que viver esses dias, que esse é o sentido mais importante.
Abram as janelas, inspirem o ar. Vocês estão inspirando Ruach HaKodesh. A ação que esses dias têm em cada um de nós, aliás, é um processo, sim, tem várias fases nesse processo. Tem que estudar bastante, eu não sei também explicar todos eles, mas eu sei que são várias fases, é um processo divino que a gente está passando, e as nossas... Parar um minuto também para escutar o que se passa na nossa cabeça nesses dias. Quais são os pensamentos que a gente tem? Quais são os sentimentos que a gente tem? E saber reconhecer que esses sentimentos não nasceram de forma reativa à realidade, e ao contrário, eles são proativos, eles estão criando a realidade, porque toda a realidade está respondendo à Neshama de Am Yisrael. Esse é o sentido desses eventos serem eventos tanáhicos. Isso quer dizer a magnitude desses dias. E por isso, vamos terminar ao nosso shiur. Depois eu vou ter que decidir se semana que vem eu volto e termino o que eu não falei hoje, ou se eu vou, a gente já começa o Teilim Before, mas o Teilim, ele expressa exatamente isso. Sim, o Teilim, 3, 4 exemplos, só para a gente fechar. O Teilim, por exemplo, ele expressa a relação do Yehudi com a Torá, não só como uma série de leis, ou como uma ordem, mas antes de mais nada, como algo que sou eu. A coisa mais gostosa e mais bonita e que eu mais quero. Leiam depois, eu não vou abrir agora a folhinha, mas eu botei alguns títulos e com alguns psukim do Teilim, onde a gente consegue ver de forma muito, muito clara o Teilim como David HaMelech, ele se relaciona à Torá. Tem um Perek, Kuf Yuter, né? O 119, aquele que todo mundo pula porque ele é longo demais. Ele todo trata do carinho, do amor e da relação que David HaMelech tem com a Torá. E lá, uma das palavras que mais se repetem é Shashua. A Torá é a minha diversão. Precisa da minha diversão. Quando eu estou estudando a Torá, eu estou me divertindo. Isso não é uma coisa que aparece na Torá. E é uma boa pergunta, por que na Torá aparece de outra forma? Aparece como uma obrigação? Porque talvez, realmente, nossa primeira relação, ela tem que ser como... Isso é uma ordem, uma obrigação, é algo essencial e não é algo que depende de você gostar ou não gostar. Mas, no final das contas, o que isso precisa criar em nós? Qual tem que ser... o que isso tem que criar dentro de cada um e uma? Isso tem que criar esse tipo de relacionamento. A mesma coisa quando ele olha para o mundo. Sim? Olhem depois, Mizmor Kuf Dalet, do 104. David HaMelech, ele olha para o mundo e ele enxerga toda a beleza e todo o bom que existe no mundo e ele fala, isso é uma revelação do bem divino. É mais uma revelação do bem divino. E ele vai descrevendo e ele não enxerga a cor da flor. Ele enxerga Hashem que se revela através da cor da flor. É uma coisa muito maior. E depois ele fala isso sobre a história. Tem 78, se vocês quiserem. Ele conta lá de novo a história de Yosef. Só que quando você lê a história de Yosef na Torá, sabe, os irmãos brigaram com Yosef, venderam Yosef foi parar. No final das contas, Yosef fala agora, retroativamente, eu posso te falar que não se preocupa, Hashem tomou conta de tudo e tudo tinha um bom motivo. David HaMelech, quando ele descreve os eventos, ele já fala desde o começo. Hashem já resolveu o problema de Am Yisrael, vendendo Yosef como escravo. Ou seja, com que olhos eu enxergo a história? Com que olhos eu vou ler a realidade? Não que não existam outros níveis, mas agora a gente está na verdade. Na coisa mais concreta, verdadeira e eterna que tem. A mesma coisa, uma das questões mais trabalhadas no Teilim, a questão do mal. Por que o mal sucede? Essa é uma pergunta, e aliás, não tem uma resposta específica que o ser humano consegue entender. Nem Moshe Rabbeinu recebeu a resposta de cada caso e caso. Mas sim, no Teilim a gente consegue enxergar que o mal se levanta, ele se ergue, ele tem sucesso para ser destruído, por exemplo. Ou para servir os planos divinos. Ele não é algo... não é algo independente, esse é o ponto principal. O mal também é parte do plano divino, ele também está servindo o plano divino, e você não precisa automaticamente ter inveja das pessoas más, ou querer ser como eles. E você pode confiar em Hashem. Sabe, tem para quem de Teilim, de novo, para quem de Teilim que você fala, David HaMelech, ele descreve uma situação que não tem saída. E ele fala o quê? Eu confio em Hashem. Por que você confia em Hashem? E ele explica lá por que ele confia em Hashem. Ele explica lá porque ele fala, porque todo esse mundo, na verdade, no final das contas, ele está indo, todas as ações, inclusive o erguimento do mal, serve o plano divino e não está separado. A quem você espera? Qual é a sua expectativa? Também é uma coisa que o mesmo que a gente fala bastante na RON, 121, acho que é 121.
Yachel Israel el Hashem. Ou seja, a pessoa ela tem uma esperança. De onde vai vir a minha salvação? Às vezes a pessoa perde a esperança, ou a pessoa confia em N fatores, no porta-aviões, né? Que está parado aqui do lado. E a gente fala, não, Yachel Israel el Hashem. E automaticamente a nossa expectativa ela cresce, porque se a minha expectativa, minha esperança é que Hashem me salve, então Hashem não vai resolver o meu problema com Hamas só. Hashem vai trazer para o mundo o Mashiach. Porque o nível da tudo isso é expressado nos capítulos de Teilim. Queria perguntar alguma coisa? Esqueci. Tá bom, vamos orar. Bekitsur, então vamos resumir o que a gente falou hoje. Fico feliz que não foi de acordo com a ordem, mas é Beseder Gamur. O livro de Teilim, ele reflete a forma viva. Só vou ler para vocês o último Midrash. Eu não vou abrir aqui na tela para não confundir quem não tem. Mas o Midrash, no mesmo Midrash que a gente... o primeiro Midrash que a gente tem na folhinha, ele fala Moshe natan 5 חומשי תורה לישראל, ודוד נתן 5 ספרים שבתהילים לישראל. O Midrash compara David Amelech com Moshe. Moshe deu a Torá com seus 5 livros, e David deu a nós o Teilim com seus 5 livros. Né? Quem sabe o Teilim ele é dividido em 5 livros. Ou seja, os 5 livros de David Amelech são exatamente o que a gente falou. São a forma viva, a consequência, o resultado dos 5 livros de Moshe Rabbeinu. Onde a pessoa chega e como a pessoa vive. E, aliás, isso é importante de saber. Isso também muda a nossa expectativa em outro aspecto. Porque a gente vai ver que o fato da gente viver a vontade divina até o fim, não necessariamente vai transformar a realidade no mar de rosas. David Amelech não transforma a realidade no mar de rosas. Isso é um processo que vai chegar no fim dos tempos. Mas isso muda, sim, a forma de como nós enxergamos essa realidade. De como nós vivemos essa realidade e em que dimensão a gente vive. Então, é isso. É isso que eu queria falar hoje. Na verdade, explicar que o livro de Teilim, a gente, Bli Neder, vai tentar estudar ele, entender que ele é, na verdade, um reflexo da nossa Neshama. É simplesmente dar palavras ao que a gente está sentindo. E, Bezrat Hashem, fico feliz com esse estudo. E espero continuar e que isso dê forças a nós e dê forças a todo o Am Israel, porque esse estudo de Torá, na verdade, ele cria o espírito. E um dos documentários que eu vi nesses dias, eu tento assistir os documentários que me dão força. Tinha a pessoa que era responsável pela Kitat Konenut em Kerem Shalom. Ele falou uma frase que o Blineder carrega comigo. Ele falou assim, a muralha de beton, de concreto foi destruída, mas a muralha humana, ela segurou. Tá? Eles conseguiram realmente segurar os terroristas. E essa muralha humana, ela na verdade é a muralha do espírito. E esse espírito a gente constrói aqui. Esse espírito a gente constrói estudando a Torá. Por isso tem que saber que essa missão de estudar a Torá não é algo que a gente faz para nós, é algo que a gente faz para a Israel inteiro. E talvez a nossa maior obrigação hoje e a nossa maior participação nessa guerra. Bezrat Hashem, que a luz que venha depois seja pelo menos 500 vezes maior do que a escuridão que a gente passa e que a gente passou.